Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me assistindo da CEG, Secretaria de Educação e Esporte do Paraná. Eu estou gravando essa videoaula como forma de inscrição para o cargo de pedagogo no processo seletivo simplificado, PSS 2022/2023. Eu escolhi esse plano de ação, que ele vai estar inserido no rol de conteúdos proposto no edital, está descrito assim: ações de prevenção e combate ao abandono, diversidade e direitos humanos. Então, esse plano de ação ele tem um enfoque maior para o ensino médio, também pode ser trabalhado nos últimos anos do fundamental, mas ele consegue ter mais efeito e ter uma necessidade maior, principalmente no ensino médio. O título do meu plano é Plano de Ação Pedagógico contra a Pobreza, da Autoestima ao Trabalho. E eu vou começar justificando ele, destrinchando as próprias palavras do título, começando por plano. Por que que o planejamento, o plano é tão importante? Porque muitas vezes na escola a gente sente que está tendo um problema, a gente vê que está tendo um problema, mas fica no disse e me disse. Então a gente não consegue de fato entender a origem do problema, até que ponto esse problema prejudica ou não a escola, né? Então o plano é o registro, é a parte escrita, é o mapeamento, é quando eu coloco no papel, quando eu faço um processo investigativo e consigo delimitar qual que é o verdadeiro problema, quais são as verdadeiras prioridades. Ah, o problema está sendo violência, está tendo muita briga. Ah, não, o problema está sendo faltas, tá tendo muita falta. O problema é o uso de celular. Então vamos investigar o porquê que está acontecendo isso e quais são as ações que a gente pode ter para intervir nisso. E aí vem a palavra ação. Eu acho muito bonito, plano de ação, porque ação. A própria palavra educação carrega consigo a palavra ação. A ação, ela é mais do que um fazer técnico. Ela é mais do que um fazer que é reproduzido, ela é mais do que aquilo que está no nosso hábitos, que a gente só reproduz, reproduz, reproduz. Ou seja, quando a gente traça uma ação, a gente foge do discurso que a gente já está decorado, que é aquele discurso, ó, turma, não vamos brigar não, tá? Ó, turma, proibido o celular. Olha, turma, vê se não falta, gente. Gente, vamos estudar mais. Se a gente só fica repetindo essas frases, se a gente não constrói, de fato, diálogos com os estudantes, a gente não está tendo uma ação, a gente está tendo um fazer reprodutivo. Então, o plano de ação é tentar intervir nas origens dos problemas, é tentar provocar os estudantes, é tentar movimentar para além de frases memorizadas que a gente fica falando para eles em sala de aula, né? A outra palavra que eu acho fundamental para esse plano, para esse projeto, para a gente entender a questão da escola, é a palavra pobreza. Por quê? A pobreza, ela carrega um imaginário social muito forte. Existem vários estigmas em relação à pobreza. A pobreza dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, de 2000, 2010, 2020. Cada época existe uma pobreza diferente. A pobreza pós-pandemia é diferente da pobreza antes da pandemia. Então, a pobreza não se manifesta exatamente como a gente vê nesses folders, as pessoas passando fome, magra, esquelética. Ela também se manifesta nas sutilezas. E pobreza não é necessariamente a ausência de dinheiro, mas é a ausência de direitos, de relações, de processos que a falta de dinheiro nos traz. Então isso é mais profundo. Tem um livro do Josué de Castro que se chama Geografia da Fome. E ele fala: antigamente as pessoas morriam pela ausência de alimento. Atualmente as pessoas morrem porque elas não têm acesso a alimentos saudáveis, elas têm acesso a alimentos muito baratos, de produção muito suspeita, ou alimentos com uma higienização muito precária, e elas morrem por doenças antes disso. Então, olha só como o caráter da pobreza continua, mas de formas diferentes. A pobreza ela continua quando a gente vê, por exemplo, vamos pensar, São Paulo, terceira maior cidade do mundo. O centro de São Paulo tem uma expectativa de vida 20 anos maior do que a periferia. Então a pobreza ela se manifesta nessas relações, nessa ausência de ir num médico, nessa ausência de ter dinheiro para se tratar em questões psicológicas. E isso também afeta muito a escola. E por que que eu trago muito forte a questão da autoestima?
que é como eu me vejo perante ao mundo. Em um mundo extremamente capitalista, em que tudo envolve dinheiro, não ter dinheiro parece que é não ter identidade. E isso prejudica muito na escola, as relações de aprendizagem, isso fortalece muito a questão da evasão e do fracasso. Porque vamos pensar lá no ensino médio. Estou me entendendo como adolescente, estou com várias mudanças internas, corporais, hormônios, mudança de voz, estou querendo saber quem eu sou, quem eu não sou, como que eu me insiro no trabalho, como que eu me insiro nas relações com a minha família, com os meus amigos, com o namoro, e aí eu não tenho dinheiro para estar vivenciando essas relações de forma plena. Então as pessoas tiram sarro do meu sapato, meu material é mais simples. Se a gente faz um evento de amigo secreto, eu não vou. Se eu estou de paquerinha com alguém, eu tenho vergonha de levar essa pessoa até minha casa, né? A minha família está com muitas crises, estão devendo para as pessoas. Aí papai bebeu, encheu a cara, fez confusão de noite, eu vou com sono para a escola, né? Não me alimentei direito. Tem alimento? Tem, mas não me alimentei direito, prejudica a minha aprendizagem. Então, como que a gente vai querer que esse estudante aprenda se a pobreza está atravessando ele de várias formas? E eles têm vergonha de falar, eles têm a autoestima prejudicada perante essa ausência de situações. Então, a gente precisa de planos e de ações para que eles possam se sentir mais livres e para que eles entendam esses acessos que eles podem ter que diminua a pobreza. E aí que a gente vai entrar com o trabalho, né? Então, agora vamos à ação, porque a gente precisa muito do trabalho nessa questão do mundo capitalista, nessa questão da autonomia, e melhora muito a autoestima deles e vai melhorar também a questão da escola. Então, agora vamos para ações. A primeira ação, que eu acho fundamental para um plano de ação, é o mapeamento e a organização de prioridades. Então, assim, quais são as turmas, qual é o público, quais são os principais fatores ali que realmente estão me prejudicando, que envolva a pobreza e que envolva a questão do trabalho. Como que eu vou priorizar isso? Eu vou dar um enfoque maior para os terceiros anos, para os segundos, vou trabalhar com todos, né? A ideia é trabalhar com todos os estudantes, mas quais que eu vou dar um olhar um pouco mais sensível, por exemplo, um olhar um pouco mais atento. Então, a gente realizar rodas de conversa em que eles tenham liberdade de se expressar, de problematizar e de refletir sobre o sentimento, trazer conteúdo, estatísticas mesmo sobre pobreza em relação ao Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem muito pouco. E para que eles não achem que são só eles que estão sofrendo isso, que é uma realidade social, que isso não é culpa deles, que é uma questão muito maior e que eles podem ir para além disso. E a partir disso, realizar um painel digital e físico com anúncio de cursos e empregos. Então, dentro da própria escola tem um painel e nas redes sociais da escola também tem um painel digital que a gente divulga, ó, nesse lugar está precisando de estágio, nesse lugar tem jovem aprendiz, nesse lugar oferece um curso de extensão de administração, nesse lugar oferece um curso técnico. Então, para que eles tenham mais acesso a essas oportunidades. E também oficinas de acesso e permanência no trabalho. Então, construção de currículo, como que faz um currículo, nas competências para essa empresa ou para esse lugar eu coloco uma competência, para esse eu coloco o outro, como que a gente vai se desenvolvendo a partir dessas competências, qual foto que eu coloco uma foto sorrindo, né? As minhas redes sociais, como que elas estão, né? O que que eu posto? Se eu posto muita piada, muita brincadeira, será que não é melhor deixar ela privada para poucas pessoas? Né? Como que eu me visto, como que eu falo, como que eu me porto numa entrevista de emprego, né? Então são comportamentos que vão trazer munição, são instrumentos para que o estudante consiga ter sua renda e para que ele consiga é, desenvolver a sua autoestima e não só focando no trabalho, mas sempre focando no estudo e na relação do trabalho com o estudo. Então, é fazer oficinas em algumas aulas específicas, trazer esse painel e construir esses diálogos também socioemocionais com os estudantes. Esse é meu plano de ação. Agradeço muito pela disponibilidade. Um bom trabalho para vocês. Muito obrigado.